Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu estou aqui com o pastor Daniel Freschi. Paz do Senhor, pastor, A obrigada paz, por Aline. ter vindo. Hoje o pastor pregou sobre um assunto muito importante, porém um tabu aqui, né, em muitas igrejas. É os princípios bíblicos para a verdadeira prosperidade. Para a gente começar a falar sobre, eu vou ler o texto base que o senhor leu para nós, que é Mateus 7, do 24 ao 29. Aqui. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Hoje, né, a gente falou sobre prosperidade, também falamos sobre o dinheiro, né? Que prosperidade não é só dinheiro, mas a gente falou sobre o dinheiro. E hoje isso é um tema muito estudado e muito famoso hoje, né? A gente tem muito na sociedade, pouco falado na igreja. E vários estudos científicos, né, que mostram como o ser humano lidar com o dinheiro. Então, a gente tem até estudiosos famosos, que é o Bazerman, que diz sobre o senso de justiça, que é fundamental no completo entendimento da tomada de decisão. E hoje, um mais famoso que fala ali sobre teoria de decisão, teoria de finanças ali para tomar uma decisão, que é o Daniel Kahneman, que diz que nós temos dois sistemas para tomada de decisão. O rápido, né, tanto que o livro ele chama Rápido Devagar, e o rápido, que é o intuitivo, e o que emocional, né, aquela que a gente toma a decisão meio ali sem pensar, e o mais lento e deliberativo. E esses conceitos, né, no livro ele fala bastante, mostra como a gente toma decisões diferentes com um tempo diferente. E você contou essa história, pastor, o senhor contou essa história, aí contando a historinha da casa, eu queria que o senhor contasse essa historinha aqui, que o senhor contou para nós, como que isso influencia na nossa vida, né? Como que o dinheiro influencia. Amém, Aline. Obrigado por estar aqui com você, participando do culto e agora dessa entrevista. Você diz com relação ao que Jesus conta da casa? Isso. Isso. Então, Jesus ele diz que o mais importante não é a oração, não é a adoração, não é a leitura. O mais importante de tudo que a gente aprende da palavra de Deus é a prática, né? É colocar em prática os princípios da palavra. Então, não que oração não seja importante, é muito importante, leitura da Bíblia é muito importante, adorar a Deus é muito importante, mas isso tudo não muda. Não muda a nossa história se nós não tomarmos decisões práticas do nosso dia a dia. E isso a gente fala de prosperidade num sentido amplo, né? Não só dinheiro, mas isso em tudo, né? Eu, como marido, se eu não fizer algumas práticas, o meu casamento não vai bem. Minha esposa também, se ela não fizer algumas práticas, não vai bem. E aí eu vejo, já que a gente está falando de família, eu vejo pessoas dizendo: ah, meu casamento está ruim, né? Só que aí vem na igreja, recebe uma oração, só que a vida prática não muda. E o que Jesus está dizendo é que se a vida prática não mudar, é como uma casa na areia, né? O vento vem, a tempestade vem, e aí ela afunda, né? Ela afunda. Então, o princípio da prática, né? Ele nos guarda. E você contou a história do rapaz lá da família do carro. Do Jorge. Do Jorge, isso. Jorge é famoso. que ele comprou o carro, aí que ia receber o aumento, né? Então, isso mostrou muito. Se você quiser até contar essa história para o pessoal.
Eu não vou contar para não dar o spoiler do livro, né? E também assiste a mensagem aqui do culto, né? Que aí tem a história completa. Mas o que eu posso dizer é que o Jorge, esse nome, né, veio para mim assim, essa história, né? Foi Deus que me deu, né? Foi criado assim, a partir das minhas experiências e das experiências das pessoas. Por isso que a gente se identifica tanto com o Jorge, né? Que a gente toma decisões precipitadas, que a gente acha que uma bênção é bênção e às vezes não é, né? Então, a gente acaba tomando decisões erradas em nome da fé, né? Eu tenho fé, isso vai acontecer, mas prática eu não tenho nada, né? Eu não tenho planejamento, eu não tenho uma reserva, todas as coisas que eu acabei falando. Então, o Jorge, por conta de dificuldades financeiras, ele tem problema em casa, ele tem problema no trabalho, ele tem problema de saúde, ele tem problema na igreja, ele tem problema em todas as áreas por conta de um problema financeiro. Essa história ficou muito na minha memória, né? Foi rápido agora, né? Mas me marcou bastante por conta disso. Às vezes, né, a gente não entende a origem do problema, às vezes nós mesmos criamos aquele problema. Por falta de planejamento, não só a oração, mas praticar aquilo que a gente ouve na igreja, orar com base naquilo, no planejamento, não sair fazendo e depois, ai Deus, me ajuda agora, né? Mas o planejamento é muito, muito importante e a gente percebe como essa falta, né, de planejamento, ela afeta outras áreas da nossa vida, como o senhor mencionou. Mas a Bíblia, ela, como você mencionou, tem ali os princípios, ela nos ensina como lidar com o dinheiro e como nos tornar prósperos, não só na vida financeira, mas na família, Sim. Principalmente, que é a nossa base, como você deixou bem enfatizado. Eu vou ler aqui um texto que você falou até sobre a reserva de emergência, né? Também eu achei muito, muito bacana. E eu vou ler esse texto e vou pedir para você falar um pouco dele, que é Gênesis 41, do 34 ao 36, vou abrir aqui na Bíblia. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Amém. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse texto para nós. Então, José, ele era um ótimo administrador. Todos nós sabemos que José teve um sonho, né? Um sonho que ele seria grande, que seus irmãos se dobrariam, né? Não só os seus irmãos, né? Seu pai, nações. Ele seria muito, muito importante, uma pessoa muito importante. E Deus olhou para a vida de José, eu vejo assim, que José, ele tinha ali já todo o potencial para ser tudo aquilo que Deus falou que ele seria. Mas só que teve um processo na vida de José. José atravessa um processo. E a gente vê que tudo que José faz prospera, né? Ele é escravo na casa de Potifar. A casa de Potifar diz que prosperava por conta de José. José vai para a cadeia. A cadeia prospera por causa de José. Então, não tem essa desculpa. Olha, ele trabalhou na casa do homem mais rico do Egito, prosperou. Ele trabalhou no lugar mais pobre do Egito, prosperou. Então, José, ele tinha os princípios da prosperidade nele, né? E aí ele dá a instrução para o faraó, né? Ó, guarda 20% nos tempos bons, porque virão tempos ruins e você terá com abundância. Isso a gente tem que aplicar na nossa vida, que a gente não pode gastar tudo que a gente ganha, né? Que a gente precisa guardar. Talvez não dá para guardar 20%, guarda 10%, 5%, mas a gente precisa guardar para os momentos difíceis.
E para as oportunidades também, porque quando você tem um dinheiro guardado, surgem as oportunidades, você abraça essas oportunidades e aí você glorifica a Deus. Olha, Deus me deu essa oportunidade, eu consegui agora alcançar isso. Por quê? Porque eu cumpri um princípio antes, né? Não é assim, acontece do nada, né? Eu tenho cumprido princípios e o resultado desses princípios são prosperidade na minha vida. Então José nos ensina a guardar pelo menos 20%, né? 10, 5, alguma coisa precisa guardar. E isso mostra, né? Às vezes a gente fala, a pessoa teve sorte, não foi a sorte, né? A pessoa se planejou, ela se planejou para aquele momento, né? Como você falou dos 20%. Até a questão da sorte, né? Fala assim, por exemplo, surgiu uma oportunidade de comprar um carro lá que alguém estava vendendo barato, né? O carro está 10 mil reais abaixo da tabela, e aí ofereceu para ele tem a reserva, ele vai lá, compra o carro, talvez para o uso próprio, ou até para revender depois, ganhar um dinheiro em cima, e alguém vai falar, né? Nossa, que sorte, né? Mas se fosse para ele não teria, e fala assim, puxa, eu não posso, né? Ver se eu conheço criou alguém. aquela Criou, oportunidade. né? Criou oportunidade. Você citou um versículo aqui que eu achei bem interessante, que eu vou ler, que é Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, primeiro, veja o que você precisa para atingir aquele objetivo, né? Exatamente, como o Jorge não fez, né? Então, você ganhou R$ 900 de aumento, mas você tem que ver quanto que é o líquido. Vou comprar um carro, tenho que ver que tem o custo da gasolina, o custo do IPVA, o custo do seguro. Então, a gente às vezes acha assim, que matemática não é exata, né? A gente recebi 900 de aumento, gasto 900, vai dar certo. Não, matemática, pessoal, é exata, né? Não tem jeito, de tentar enganar a matemática, que ela não está nem aí para você. Ela fala, ó, minha conta é essa e pronto. E o que você falou no final para nós foi muito muito junta, né? Muito conclusivo, que você falou sobre que existe o maior princípio de todos, que eu vou ler aqui Salmos 24, o versículo primeiro versículo. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que neles vivem. Então, aqui você até citou que Deus é dono de tudo e Ele entrega as coisas para nós administrarmos. Então, foi algo muito que tocou bastante, né? E que realmente desperta ali uma reflexão. Queria que você comentasse sobre essa mensagem. Amém. Deus é dono de tudo, né? Tudo que eu tenho é dele, né? Eu sou administrador, então eu não sou dono. É como se fosse o Batman e o mordomo dele lá, esqueci o nome dele, né? Mas o mordomo dorme na cama do Batman, na casa do Batman, dirige o carro do Batman, mas ele não é o Batman, né? Então, nós não somos Deus, né? Nós recebemos tudo de Deus, né? Temos tudo, família, as coisas mais preciosas, filhos, netos, temos os nossos bens materiais, temos a sabedoria, temos a saúde. Então, nós recebemos tudo isso gratuitamente de Deus e Deus, assim, entregou para nós, administra para mim. Administra para mim. Deus, ele até disse, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo não é nosso, é de Deus. E quando a gente destrói o corpo, a gente está destruindo uma propriedade dele, né? Então, nós somos administradores de tudo o que Deus dá. Então, eu sempre digo, ó, Deus não faz compra no shopping para nós, né? Deus não passa o nosso cartão de crédito, né? Deus não se inscreve para concurso público, Deus não estuda para a gente no concurso público. Então, é a gente. Então, não adianta espiritualizar, falar assim, Deus governa a minha vida, né? E aí a sua vida
tá uma porcaria. E você fala assim, e aí tem um outro verso que eu acho que eu citei, é de Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. Então, sou eu que administro. Então, essa parábola de Jesus, ela mostra isso, que ele tem tudo, ele nos dá, segundo a nossa capacidade, e ele fala, toma conta e administra e multiplica, prospera. Ele deu uma ordem, prospera. Ele não falou assim, não, enterra tudo, quando eu voltar vai estar tudo... Não, ele fala, prospera, cresce, multiplica. E foi, 2 fizeram assim e 1 não fez. Essa parábola que o pastor está citando está aqui em Mateus 25, do 14 ao 25, que eu vou ler para vocês. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2, e outro a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. Também os que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Então aqui você falou sobre o medo também. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. O medo desse servo era que ele fosse punido, né, por perder o talento, né, por perder o talento. Então, eu digo sempre, o medo é o nosso pior inimigo, né? Ele é mais forte no sentido do mal do que o próprio Satanás, né? Porque se a gente for ver lá no Gênesis, quando o casal peca, o primeiro sentimento que vem é medo. Medo e vergonha. São os 2 sentimentos que nos bloqueiam de prosperar. Então, você não precisa ter medo de Deus, é isso que eu quis dizer. Deus não é alguém, né, um Senhor, como ele disse, né, semeia, colhe onde não plantou, né? Ele é um Senhor que a gente tem que ter temor, né? Não é medo, é respeito por ele, né? Mas é um Deus amoroso que nos ama e que diz a palavra que o perfeito amor afasta de nós todo o medo, né? Todo o medo. Então, eu digo, não tenha medo de empreender, né? Não tenha medo de empreender, não tenha medo de ser pai, até falei, não tenha medo de ter uma família, não tenha medo de ter uma função na igreja, um ministério, porque Deus vai te ajudar, né? Deus vai te ajudar a prosperar isso que você vai colocar nas mãos. Então, existem pessoas, por exemplo, existem casais que têm medo de ter filhos, né? Colocar um filho no mundo, está tão difícil o mundo, né? Será que o mundo não está tão difícil porque faltam pessoas boas, né, para colocarem mais pessoas boas nesse mundo? Então, para que esse medo, né? Então, entrega esse medo para o seu Senhor. Se você não sabe administrar direito tudo que ele tem te dado, entrega esse medo para ele, porque ele até fala, né? Entrega o seu fardo pesado, eu te dou um leve, né? Entrega isso para ele e faz o que precisa fazer, né? Faz o que precisa fazer, constrói um casamento feliz, constrói uma família legal, constrói
uma vida financeira boa, estável, né? Constrói tudo isso porque você já tem os recursos, não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, vai e faz. Vai ter problema? Vai, porque ele falou, né, no primeiro texto que a gente leu, vai ter tempestade, vai ter vento, vai ter chuva, vai ter tudo isso, mas com ele a gente está na rocha, né? A gente está na rocha. Então, a minha palavra para quem está nos ouvindo, para todos nós, é que a gente deixe o medo de lado, né? Deixe o medo de fazer, né? O medo de falhar, né? Esse nosso pior medo, é o medo de não dar certo. Era o medo desse cara, é o medo de perder o dinheiro, né? Perder o dinheiro. Mas ele não disse que daria um castigo para quem perdesse, né? Mas ele disse, agora no fim, por que ele fez isso, né? Ele tirou isso dele, né? Então a gente não pode perder aquilo que Deus tem nos dado por conta do medo. Pastor, muito obrigada. O pastor Daniel, ele escreveu um livro, Deus deu ali esse dom para ele, e ele escreveu como lidar como o dinheiro funciona, é o título do livro. Eu gostaria que o pastor apresentasse, falasse um pouco do livro para nós, mostrasse, né? E depois os irmãos podem adquirir o livro. Amém. Então, eu escrevi esse livro, Como o Dinheiro Funciona. Por quê? Porque eu não sabia como o dinheiro funcionava. Eu era o Jorge, né? Eu era o Jorge. E aí eu descobri várias coisas, que não era Deus que estava impedindo a minha prosperidade, o meu crescimento, não era o diabo, era eu. Né? Era eu que não estava cumprindo os princípios e, portanto, não estava prosperando. Então, Deus me deu a inspiração de escrever esse livro. Há tempos que eu tenho ideia de escrever um livro, né? E por conta do programa que a gente faz, do nosso trabalho, educando pessoas nas finanças, veio então a inspiração de escrever o livro e esse tema que é bem chamativo, né? Como o dinheiro funciona. Então, eu falo assim, o dinheiro tem um jeito de funcionar. É como um jogo de xadrez. Se eu não sei jogar o jogo de xadrez, a pessoa que sabe vai ganhar de mim todas as partidas. Então, existem pessoas que sabem como o dinheiro funciona e essas pessoas ganham todo o jogo. E a gente que não sabe como o dinheiro funciona, a gente perde todos os jogos, né? A gente perde tudo. Então, com esse livro, eu falo de finanças numa abordagem bíblica. Então, eu digo que esse livro é até evangelístico, porque você pode dar esse livro para uma pessoa, né, para falar que é sobre finanças, os princípios bíblicos sobre finanças, e ao ler a palavra de Deus, a minha ideia e o meu desejo, a minha oração, é que essas pessoas encontrem Jesus. Né? O texto básico desse livro é um texto de Jesus, que ele diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira. Então, a vida verdadeira, ela é vivida com propósito, é vivida com prática, com princípios, e essa vida verdadeira eu posso perder se eu não souber como o dinheiro funciona, porque o dinheiro, ele é importante, mas ele não é a coisa mais importante. Eu digo que o dinheiro, ele é importante, e se eu não cuidar dele, ele afeta as coisas importantes da vida. Então, o livro está aqui, o meu convite é para você adquirir no meu Instagram, Daniel Fresk 1, né, no link lá, na bio, tem o link para adquirir o livro, tá? Tem a versão digital, tem a versão física, tá ok? Se alguém quiser, então, adquirir o livro direto, né, lá também no meu Instagram, pode entrar em contato lá pelo direct, né, pedir por lá e eu envio pelo correio, tá bom? E eu também tenho ido nas igrejas, né, levado essa palestra, né, e outras mais, e eu levo aí os livros presencialmente. Então, se existir algum pastor, algum líder de igreja que queira nos convidar para ir nas suas igrejas, nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Eu quero agradecer, pastor, por essa palavra, e eu quero pedir para o senhor orar por nós, né? Orar pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui
na Igreja Promessa de Vila Medeiros, Senhor, trazendo essa palavra que colocaste no meu coração. Meu desejo é que vidas sejam transformadas, Senhor, nós sejamos despertados, que a chave venha virar e nós venhamos ser transformados pela prática da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço que todo aquele que está nos ouvindo e orando conosco nesse momento receba das Tuas bênçãos, da Tua graça e da verdadeira prosperidade que só o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te louvo por tudo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.